Vamos, professor Lawrence Lessig. E aí? Até parece que combinou. Eu tenho umas coisas que estão nessa pegada, vou falar rapidinho, mas eu acho legal. Obrigado. Para frente aqui, né? Queria começar perguntando isso aqui. Qual que é o futuro da música nas redes digitais, nesse cenário que a gente viu, né? Eu acho que o futuro da música é o mesmo futuro da criatividade e da diversidade. Para a criatividade e a diversidade, eu gostei muito desse tema daqui, que é a fronteira. O que acontecer com a música vai acontecer com a criatividade. E o que é legal é que o digital, isso que a gente chama de traduzir toda a produção simbólica em bits, que aparentemente reduz tudo a 0 e 1, é uma coisa fenomenal, porque ele aumentou a diversidade cultural, mas ao mesmo tempo ele criou uma crise da intermediação. A rede criou uma crise de intermediação. O digital, ele acelerou as contradições daquilo que a gente chama de capitalismo cognitivo. Quer dizer, nunca foi tão possível compartilhar bens culturais como hoje, nunca. A gente estuda isso, eu sou estudioso disso. Nós desconhecemos um momento histórico onde foi tão fácil compartilhar conhecimento e bens culturais. E ao mesmo tempo, o professor Lawrence Lessig tem dito muito isso, nunca se tentou tanto restringir e bloquear o compartilhamento. Nunca se tentou agigantar tanto essa ideia da propriedade intelectual. Mas repare uma coisa, é isso que eu queria trazer principalmente. No século XIX, na maior parte do século XIX, antes, não fazia sentido propriedade sobre música. Não fazia o menor sentido. Eu viria aqui numa câmara, tocaria alguma coisa, todo mundo ia embora com a música na cabeça. Ninguém ficava na portaria falando, o senhor não pode levar isso consigo. Não fazia sentido a ideia de propriedade. A ideia de propriedade, ela só faz sentido com o surgimento do meio técnico da gravação. E aí, é o aprisionamento da música ao seu suporte físico. E esse é o mundo industrial. É isso que aconteceu. O mundo industrial é esse mundo, desse meio técnico. Só que o mundo mudou. O meio técnico mudou. E aí, a sociedade aderiu a uma rede distribuída, não proprietária, aberta, desenvolvida pelos seus usuários, que é a internet. Essa rede que recobre o planeta, ela mudou completamente o meio técnico, ela mudou o ecossistema de comunicação. Nas redes digitais, o difícil não é falar, porque a gente sobe as coisas uma atrás da outra. O difícil é ser ouvido. É uma inversão muito grande, porque nós criamos um outro tipo de intermediário. O intermediário é a própria rede. A rede alterou completamente a interatividade. Você veja o caso do Wikileaks, um grupo diminuto de ativistas. O governo mais poderoso do mundo não conseguiu bloquear nem mesmo o site do Wikileaks. Repare, no dia seguinte que tiraram do ar, tinha mais de 2.000 espelhos espalhados pelo planeta. A interatividade mudou. A alta interatividade está mudando a política também. Ela está mudando as forças políticas de um modo muito imprevisto. Aí você vai dizer para mim, mas tudo muda. Muda tudo mudou. Mudou, por exemplo, saiu o Lula, entrou a Dilma. Saiu o ministro hacker Gilberto Gil, que ele lá está, uma coisa simpática. Nosso líder do software livre. E entrou a Ana de Holanda. Saiu o Creative Commons, entrou o ECAD. Sim, o mundo está mudando. São sinais ambíguos, eu diria ambivalentes. Tem coisa interessante na política. Hosni Mubarak. Sabe o que aconteceu? David Cameron, de uma democracia inglesa, sólida democracia. Você viu o que ele quis fazer? Ele não é o Hosni Mubarak, ele não é o Assad, ele não é do Partido Comunista Chinês, mas ele quer também, como eles, controlar, bloquear, fechar as redes sociais. É uma coisa estranha, é um momento estranho. O Partido Socialista Espanhol não é de direita, mas o Partido Socialista Espanhol pediu apoio para a Embaixada Americana para convencer os franquistas a apoiar uma lei na Espanha contra o download, contra o compartilhamento de música.
E eles aprovaram essa lei. Eles conseguiram aprovar. Quem que pediu? A ministra da Cultura. A ministra da Cultura, a Cinti, da Espanha, que é ligada ao PSOE. Estranhamente, boa parte dos ataques à liberdade tem vindo em nome de uma certa defesa da cultura. E a cultura na rede, a cibercultura, ela tem duas características que não dá para apagar. Uma é a reconfiguração pelos seus usuários. Duas são práticas recombinantes. Tudo é recombinado nesse mundo. Tudo, absolutamente tudo. Essas duas características da cibercultura, elas afetam profundamente a lógica da propriedade construída no mundo industrial. E esses intermediários do mundo industrial, da cultura, eles querem impor a sua lógica para manter modelos de negócios que não tem mais sentido. Como bem disse o professor Lessig, eles querem substituir a cultura da liberdade por uma cultura da permissão. Repare o que é essa cultura. Por que o o ex-senador Azeredo, que é uma lei de crime digital, que o artigo central dela criminaliza o acesso não autorizado? Sabe por quê? Porque no mundo digital, propriedade sobre bens materiais, sobre ideias, só se faz com controle de acesso. Não tem outra forma de controlar a propriedade material. Se eu comprar um carro, eu vendo para o Gil um carro, o Gil me paga, eu não preciso vê-lo nunca mais. Mas se eu vender uma música, um texto, uma ideia, eu tenho que ficar numa relação. Olha, você tem que cumprir as minhas licenças de uso para o resto da vida. Ou, por 70 anos após a morte do autor, 70 anos após a morte do autor. Sabe para quê? Para incentivar o autor, que já morreu há 70 anos atrás. Muito bom, muito bom. Por que precisamos de um marco civil? Porque os produtores e artistas, como bem falou o Ronaldo Lemos, precisam de uma lei de cidadania na rede. Para garantir os nossos direitos de uso da internet? Sim, para regulamentar as práticas de liberdade. A gente não quer um marco civil para destruir a liberdade. A gente quer um marco civil para garantir a nossa liberdade. Para evitar que a indústria da intermediação retome o quê? Seu ímpeto restritivo, seus modos de criação, de escassez induzida, de controle de canais, para assegurar a liberdade de criação e invenção. Sabe por quê? Sem o marco civil, como bem falou o Ronaldo, toda hora tem um deputado, dá uma olhada nisso, Gil, fazendo coisas do tipo, em nome da defesa das crianças, momentos robesianos são criados. Olha essa. Um deputado, desculpe, o senador Magno Malta, ele ficou emocionado com a lei na Califórnia que proíbe o cara ter um perfil falso. Então o que acontece? A gente prenderia esse cara. Ricardo Reis, que absurdo. A internet está destruindo com a nossa cultura. A aliança das indústrias de copyright e da indústria de telecom, eles querem, e o Marco Civil vai ajudar a impedir isso, quebrar a neutralidade na rede. Eles controlam os cabos, eles controlam as fibras óticas, eles controlam a conexão. E com base na infraestrutura física, eles querem controlar os fluxos de informação. Nós não podemos permitir. Nós não podemos permitir. Nós também não podemos aceitar a quebra da universalidade. A universalidade é o seguinte: na rede elétrica a gente tem universalidade. Eu ligo o meu televisor, meu liquidificador, o meu aparelho e funciona, não importa que marca ele tem. Só que no mundo da internet, o mundo da mobilidade está acabando com a universalidade. Mas a gente tem sinais ambíguos. Esse cara todo mundo conhece, ele é famoso, é o Steve Jobs. Ele escreveu um texto recentemente, um pensamento sobre o flash, um tipo de tecnologia que a gente usa na web. A gente não, alguns caras usam. Os produtos flash da Adobe, disse Steve Jobs, são 100% proprietários. Eles só estão disponíveis a partir da Adobe, e a Adobe tem autoridade exclusiva sobre sua valorização futura, preços, etc. Steve Jobs tem razão. E Steve Jobs continua: novos padrões abertos criados na era móvel, como HTML5, vão prevalecer em dispositivos móveis e também PCs.
Talvez a Adobe deveria concentrar mais na criação de grandes ferramentas para o HTML5 no futuro e menos em criticar a Apple por deixar o passado para trás. Steve Jobs, abril de 2010. Vale para Flash, mas não vale para Apple. Ambiguidade? Sem dúvida. E a ambiguidade é muito grande. Essa é uma revista acadêmica católica. Eu gostaria que vocês olhassem o artigo. Ética hacker e a visão cristã. Eles estão aprendendo com os hackers. Eles estão aprendendo com a cultura hacker, a contracultura que está construindo um mundo de compartilhamento. Seguindo os passos do ministro Gilberto Gil, no Ministério da Cultura, eu não esperava isso, mas esse é o ministro Mercadante. E essa é uma reunião que aconteceu recentemente com os desenvolvedores hackers do Rio Grande do Sul. E ele foi muito criticado por isso. Aí ele disse, se o Gil pode fazer, por que eu não posso? Eu convido a todos para participar também do Fórum em Defesa da Internet, dia 13 e 14 de outubro, aqui em São Paulo, no Expo Center Norte, aberto, todo mundo lá, para a gente discutir quais são os futuros da internet no Brasil. Queria fazer essas considerações e agradeço muito. Obrigado. Obrigado, Sérgio.